Olá! Vamos juntos desvendar uma história fascinante. A história por trás de duas das celebrações mais importantes do mundo. E como elas estão, na verdade, super conectadas. Pois é, o que um cordeiro, um pão ázimo e um ovo de chocolate têm em comum? Bom, a resposta é uma jornada de transformação que, olha, atravessa milênios, ligando o Pêssego judaico à Páscoa cristã. Podem até parecer coisas totalmente diferentes, mas a história que une as duas é, na verdade, muito, mas muito entrelaçada. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar lá atrás, no Antigo Egito, para acompanhar uma fuga dramática, contada em detalhes no livro de Êxodo. Esse evento, o êxodo do Egito, é muito mais que uma fuga, sabe? É o nascimento de uma nação. Depois de séculos de escravidão, depois de 10 pragas terríveis, esse momento se torna o grande dia da libertação, um marco para ser lembrado para sempre. E aqui tem um ponto-chave. O nome da celebração, Pessach, vem exatamente daí, desse ato de ser poupado, passar por cima. Isso é a essência do significado original. E a instrução era super específica. O sangue de um cordeiro de 1 ano perfeito, sem nenhum defeito. Não era só um ritual. Era o sinal visível de proteção, de fé, que diferenciava as casas que seriam salvas. Para garantir que essa libertação nunca fosse esquecida, foi criada uma refeição ritual, o Seder. É uma maneira de transformar um fato histórico numa experiência viva, que se sente ano após ano. O coração dessa refeição é a Kierá, a travessa do Seder. E o mais fascinante é que nada ali está por acaso. Cada comidinha daquela conta um pedaço da história do Êxodo. É incrível como o simbolismo é direto. O maror, as ervas amargas, serve para se provar literalmente o amargo da escravidão. Já o charosete, que é uma pasta doce, lembra a argamassa que os escravos eram obrigados a fazer. Cada item na mesa é um ato de memória viva. E não é só a travessa, claro. O matzah, o pão ázimo, talvez seja um mais famoso. Ele é um símbolo poderoso da pressa para fugir, para a liberdade. E as 4 taças de vinho vão marcando os momentos da celebração dessa libertação. Agora, vamos dar um salto no tempo. Muitos séculos depois, esse ritual tão antigo vai ser reinterpretado de um jeito que, literalmente, mudou o rumo da história do mundo. A grande virada aqui é a mudança de perspectiva. No Antigo Testamento, a Páscoa olhava para o passado, para a libertação do Egito, mas também para o futuro, esperando um Messias. Já no Novo Testamento, a coisa muda. A celebração passa a olhar só para trás, para o sacrifício de Cristo como algo que já aconteceu. E essa transformação toda acontece no momento crucial, a última ceia. Que, olha que interessante, era um jantar de Pêssego. Foi ali, naquele contexto, que Jesus deu significados totalmente novos para o pão e para o vinho, criando o que a teologia cristã chama de nova aliança. E essa conexão ficou bem explícita com o apóstolo Paulo. Ele escreveu: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Pronto. Na teologia cristã, Jesus passa a ser o Cordeiro de Páscoa definitivo, aquele cujo sacrifício oferece um novo tipo de salvação. Então, o tema da libertação continua ali, fortíssimo, mas o significado se transforma. A história deixa de ser sobre uma libertação física, política, a saída do Egito, e passa a ser sobre uma libertação espiritual, do pecado e da morte, que estaria disponível para todo mundo. Certo, então como é que a gente saiu de uma refeição sagrada com erva amarga e cordeiro e chegou em cestas cheias de ovos de chocolate e coelhinhos? Pois é, a resposta está em tradições pagãs bem anteriores ao cristianismo, que comemoravam a chegada da primavera. Uma deusa chamada Eustre, ou Ostara, era o centro dessas festas, e os símbolos dela eram todos ligados à renovação, à vida nova. Com o passar do tempo, esses símbolos da primavera, que eram super fortes, o coelho, o ovo, acabaram sendo incorporados, misturados com a celebração cristã da ressurreição, que também acontece na primavera, o sagrado e o popular começaram a andar juntos. E é isso que nos traz até hoje, quando essa época do ano tem significados diferentes, que muitas vezes se sobrepõem. Para os judeus, é o Pessach. Para os cristãos, a ressurreição. E para a cultura em geral, é uma celebração da primavera e da família, cheia daqueles símbolos bem antigos. De uma refeição de memória a um símbolo de sacrifício e, no fim, a uma celebração da primavera, essa jornada toda nos lembra que a comida que a gente compartilha é cheia de significado. Ela nos conecta com a história, com a fé e uns com os outros. A pergunta que fica é:
Que histórias as nossas mesas contam sobre quem somos e de onde viemos?